Fala você ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta, e hoje eu vou falar sobre um dos melhores filmes de 2017 que não estreou aqui no Brasil em 2017, então não entrou na nossa lista dos melhores, mas certamente vai estar na nossa lista dos melhores de 2018, que é The Florida Project, ou Projeto Flórida, que é o novo filme do Sean Baker, que é o diretor de Tangerine. E esse filme eu lembro que passou no Festival do Rio e eu ia ver e não consegui ver, mas agora ele finalmente vai estrear aqui no Brasil, porque ele provavelmente deve ser indicado ao Oscar. Pelo mesmo momento da gravação desse vídeo, a lista dos indicados ainda não saiu. E é interessante porque o Sean Baker, ele é um diretor que ele estreou em 2015 com um filme chamado Tangerine, que foi o filme que ele fez inteiro com a câmera do iPhone dele. E foi interessante porque ele usou um recurso de uma maneira interessante, é um filme esteticamente interessante, com uma personalidade própria. Ele soube utilizar muito bem o recurso e ele fez um experimento de linguagem que é interessante. É um filme que funciona tanto para o cinema quanto para a tela de um celular, por exemplo. Mas ele usou esse recurso de uma maneira curiosa porque ele usou isso a serviço da história. Ele primeiro que foi um filme independente e foi um filme onde o Sean Baker basicamente acompanhava um dia na vida de uma dupla de mulheres trans que se prostituíam na rua. E foi interessante porque o filme serviu como um estilo de etnografia, mas não só isso, ele também conseguiu criar no Tangerine um filme bastante carregado em afeto, cheio de personagens tridimensionais com os quais você se apegava o tempo todo e chegava no final, sem spoiler do Tangerine, claro, mas você se descobria envolvido na trama, você percebia o quanto que você tinha se apegado àquelas personagens. E essa capacidade do Sean Baker de gerar afeto tá presente no Florida Project do primeiro minuto até o último. O Florida Project é um filme completamente carregado em empatia, é um filme no qual você se apega àqueles personagens do primeiro segundo ao último, e é um filme divertido, claro, como experiência emocional ele funciona de uma maneira bastante intensa, mas é interessante isso porque ele é um filme que a premissa do filme basicamente gira em torno de personagens que encontram pequenos momentos de leveza e de alguma satisfação numa vida completamente melancólica, numa vida miserável. Contextualizando aqui, o filme se passa num projeto, como o próprio nome já diz, um project, Florida Project, que é meio como se fosse um motel onde as pessoas moram nesse motel junto com outras pessoas que chegam lá de passagem, e essas pessoas morando nesse motel, elas se submetem a uma vida complicada, elas têm que cumprir regras muito chatas, do tipo, uma vez por mês elas têm que ficar 24 horas fora do projeto, e isso inclusive é mostrado no filme em certo momento. A vida daquelas pessoas que moram nesse project é uma vida muito difícil, muito complicada, cheia de problemas financeiros, e como eu falei, tipo, o que realmente torna o Florida Project tão especial é a capacidade que o espectador tem de se apegar àqueles personagens. E nisso é interessante, porque é um filme que tem uma historinha, pode-se dizer assim, mas a história, a trama do Florida Project é o que menos importa no filme. O que mais importa no filme mesmo é a premissa e é o senso de rotina que o Sean Baker consegue criar em torno daquelas personagens. É curioso isso, porque do ponto de vista antropológico, é interessante você assistir ao Florida Project para você conseguir entender a vida daquelas pessoas que vivem numa miséria, evidentemente. E isso se reflete inclusive na personalidade dessas pessoas. É um filme que dói, mas ao mesmo tempo o que torna o filme interessante é você ver, por exemplo, a protagonista, que é a Brooklyn Prince, que é uma garota fofíssima e uma revelação aqui nesse filme, e que tem uma carreira super promissora pela frente. Você acompanha as brincadeiras dela com os amigos dela, ela cuspindo em carros e fazendo merda, e um amigo dela tacando fogo num prédio abandonado, e esse tipo de coisa, assim. Então, assim, é um filme que, do ponto de vista antropológico, ele é interessante, assim, você acompanhar. Mas, assim, apesar disso, ele é um filme divertido, ele é um filme que tem momentos, assim, que desde a primeira cena do filme, momentos onde você sorri junto com os personagens. Você é contagiado pela personalidade intensa daquela menininha. A mãe dela, por exemplo, que é uma mãe relativamente nova, ela deve ter uns 20 anos de idade, é interpretada por uma atriz chamada Bria Venate. É interessante também você perceber como que ela consegue encontrar momentos
bem pontuais, assim, de alegria, ou pelo menos de algum carisma ou de alguma energia pra projetar na filha dela. Ela dançando com a filha, ela fazendo brincadeirinhas e ela sorrindo e esse tipo de coisa. Mas ainda assim, o filme consegue criar personagens que são personagens tridimensionais. Nenhum personagem em Florida Project se resume a uma dimensão, a não ser aqueles que são, tipo, coadjuvantes quaternários. Mas, tipo, os principais do filme sempre são personagens com mais de uma dimensão. A Bria Van Eyck, que é a mãe da Brooklyn Prince, ela é uma personagem muito interessante porque ela é uma personagem claramente falha, ela é uma mãe irresponsável que faz cagadas absurdas e muito das dificuldades financeiras que ela sofre provém mais ou menos do fato da personalidade dela ser uma personagem muito imatura e muito irresponsável. Ela faz coisas no filme que são coisas terríveis, sem spoiler, claro, mas ela lá pro terço final do filme, ela começa a apelar pra agressividade com as pessoas que estão ao redor dela de uma maneira trágica até. E ela se submete a profissões que são tidas como ingratas, mas que acabam se tornando um ganha-pão que não tinha muito como ela escapar no fim das contas. E é triste isso, você acompanhar isso. Só que ao mesmo tempo, você também vê o amor dela pela filha, que é um amor genuíno, e a preocupação que ela sente pela filha, e a incapacidade dela de se desapegar da filha. Tudo isso compõe uma personagem que é multifacetada. A Brooklyn Prince, por exemplo, ela também consegue fazer um trabalho interessante porque ela é uma menininha, com todas as virtudes de uma, cheia de energia, cheia de disposição pra brincar, pra se divertir, mas ao mesmo tempo você percebe nela alguns ecos da vida difícil que ela leva, sem que isso abale a personalidade intensa dela. Ela em momento algum do filme, em momento algum não, mas ela, até o finalzinho do filme, você não vê ela triste, não, você vê ela agindo como uma criança ativa, cheia de energia, a flor da pele. E a fofura da Brooklyn Prince consegue tornar isso palpável, ainda mais palpável. Mas isso se reflete em algumas frases específicas da personagem. Em alguns momentos onde ela diz que ela consegue saber quando um adulto tá prestes a chorar. Isso daí reflete diretamente a vida melancólica que ela leva, sem fragilizar momentos onde ela brinca de pique-esconde com os amigos, onde ela vai tomar sorvete, ou onde ela faz merdas, esse tipo de coisa. Então é uma personagem tridimensional, uma personagem realista, uma personagem que você compreende as ações dela. Ela soa como uma persona palpável. E por fim tem também o Willem Dafoe, que é tido como uma das grandes apostas pro Oscar de melhor ator coadjuvante, e que nesse filme ele faz um trabalho incrível também, novamente, de criar um personagem tridimensional. Ele é uma autoridade que precisa se impor para os seus clientes lá. Ele tem alguns momentos mais rígidos, é necessário, e o Willem Dafoe é um ator que consegue transmitir grosseria de uma maneira bem intensa. Mas, ainda assim, em alguns pontos específicos do filme, ele transmite uma humanidade. Você percebe que ele, apesar dele ser casca grossa, ele gosta da menininha, Brooklyn Prince, ele tem uma dinâmica interessante com ela. Não chega a ser uma figura paterna, mas é meio que quase como se fosse isso. E no final do filme você sente que ele tem compaixão pela Brooklyn Prince. E apesar de tudo, apesar de toda a rispidez dele e tal, ele ainda consegue se descontrair cá e lá. Ele dá um sorrisinho bem sutil num momento quando ele vê uma brincadeira da personagem principal, ou então quando ele faz uma piadinha envolvendo uns flamingos lá, e esse tipo de coisa. Ou seja, todos os personagens desse filme são personagens que não se limitam, tipo, a uma folha de papel. Não, todos eles têm uma densidade dramática, eles têm mais de uma faceta. E isso faz com que o espectador se apegue ainda mais àqueles personagens e compre ainda mais o drama que eles estão vivendo. Dito isso, como eu já falei, é um filme contemplativo, é um filme cheio de momentos onde você simplesmente está acompanhando o dia a dia daqueles personagens, mas ele em momento algum se torna minimamente chato. Não, tanto a direção quanto a montagem, que ambas são do Sean Baker, conseguem costurar muito bem o ritmo da narrativa. É um filme bom de assistir, e quando chega no final, o peso dramático do filme se torna ainda mais intenso justamente por causa da leveza que o antecedeu. Além, claro, de ser um filme tecnicamente bem feito, mas de uma maneira sutil. O design de produção é um design de produção expressivo, porém sutil. O roxo, o azul,
o verde, tudo isso que tá constituindo o project onde o filme se passa, tudo ali reflete muito bem esse estado de pureza e de leveza que os personagens estão inseridos, sem contar também a fotografia, que assim como no Tangerine, é uma fotografia também que investe em cores intensas e que realçam ainda mais esse estado de espírito lúdico dos personagens. É um filme, como eu falei, realista, que enfoca uma situação bem dolorosa, que é uma situação de miséria, mas ainda assim é contagiante você ver que em poucos momentos, cá e lá, o filme consegue encontrar leveza e diversão e energia para essas pessoas. E por isso, justamente, que o Florida Project é um filme especial, porque ele é um filme complexo do ponto de vista de construção dramática. É um dos melhores filmes do ano passado, sem dúvida alguma, e você deve assistir agora sem pensar duas vezes. É um filme imperdível, esse Florida Project. Então, com isso, eu chego ao fim desse vídeo aqui. Por favor, curtam o vídeo, diz aí embaixo se você achou Florida Project um filme apaixonante que nem eu achei. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, e é isso. Atente-se aqui à cobertura do Oscar 2018, e é isso. Um grande abraço. Valeu.